Nós queremos convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, e nós vamos então fechar hoje aquela palavra que nós iniciamos tratando acerca de Maria, cheia da graça, como nós falamos, e hoje nós trataremos de maneira mais prática. Veremos 3 aprendizados com Maria, aprendendo com Maria. Então, Lucas capítulo 1, nós leremos do versículo 26 até o versículo 38. Antes de lermos, cadê minha filha Sâmia? Dá uma descidinha aqui, por favor, para eu te falar uma coisinha rápida aqui no ouvido. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos, Lucas capítulo 1, 26 a 38. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Oremos, meus queridos. Pai bendito, mais uma vez agradecemos o Senhor, a bênção de podermos estar na tua casa e de ler a tua palavra. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, nos instrua dentro da tua palavra. Queremos aprender aquilo que a tua palavra nos ensina. É a tua palavra que é a verdade, é a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, não aquilo que o nosso entendimento ou o nosso achismo pensa. Ajuda-nos a compreender e a praticar a tua palavra. Também agradecemos o Senhor, os dízimos e as ofertas entregues na casa do Senhor. Recebemos, ó Deus, com gratidão no coração, o gesto de fé de cada um dos teus filhos. E pedimos que o Senhor, ó Deus, derrame graça e misericórdia sobre a vida dos teus filhos, prospere o lar dos teus filhos, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo a promessa da tua palavra, em Jesus Cristo, amém e amém. Meus queridos, nós então vimos no sermão, na mensagem anterior, nós vimos basicamente 3 coisas. Nós vimos que Maria é um personagem polêmico, vimos que diversos entendimentos geraram aquilo que é chamado de mariolatria, a idolatria a Maria, por causa de um desentendimento desta expressão presente no versículo 28,
em que o anjo diz a Maria: salve agraciada. E uma das versões bíblicas foi traduzido Ave Maria, cheia de graça. E alguns então entenderam que cheia de graça significaria Maria sendo detentora de graça, provedora de graça, inclusive a graça da salvação. E nós vimos que Maria é cheia de graça no sentido de que Maria foi agraciada por Deus. Se vocês lerem em Lucas capítulo 1, a própria Maria diz: desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me tem feito grandes coisas. Observe lá em Lucas capítulo de número 1, versículo 48 e 49. O poderoso me tem feito grandes coisas. Por isso é que eu sou agraciada, por isso que eu sou receptáculo da graça de Deus. Então nós vimos ali algumas coisas que Maria é, à luz da palavra de Deus, e algumas coisas que Maria não é. E até reproduzimos esse vídeo a diversos irmãos aí que alguns nos pediram estas questões. Explicamos o que significa Maria, portanto, ser cheia da graça. Nós vimos que Deus estava fazendo algo novo, algo inédito em Maria, por meio de Maria, gerar um ser que não é 50% homem, 50% Deus, mas um ser 100% homem, 100% Deus, e que não havia estrutura física e nem mesmo, meus irmãos, condições, vamos dizer assim, aritméticas, biológicas. Não há como um ser gerado, um homem, um ser humano, sem a participação de a parte feminina e a parte masculina. Então, precisava que Deus, então, derramasse a sua graça sobre Maria. E vimos que Maria foi privilegiada como nenhuma outra mulher, porque ela foi cheia da graça de Deus. Hoje nós veremos então algumas coisas baseadas aqui na história de Maria. Nós veremos algumas lições de cunho mais prático. Então vejamos, meus irmãos, o que é que nós aprendemos com Maria no dia de hoje. Em primeiro lugar, nós aprendemos com Maria sobre a necessidade de nós possuirmos uma fé genuína, uma fé sem amarras, uma fé genuína. E é interessante nós percebermos que Maria não é geralmente tão destacada pelos pregadores como uma mulher de fé. Não se trata tanto de Maria com esse atributo. Mas observe que no versículo, meus irmãos, no versículo de número 45, Isabel diz: bem-aventurada a que creu. Observe que Isabel destaca aqui que Maria é feliz, não porque ela realizou um casamento com um milionário excêntrico. Maria é feliz não porque ela foi considerada uma moça bonita, inteligente, de dotes físicos extraordinários. Maria é feliz, segundo Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, não é porque ela tem milhares de seguidores na rede social. Mas Maria é feliz porque Maria confiava em Deus de forma genuína, de forma autêntica e sem amarras. Explicaremos isto melhor. Uma fé sem subterfúgios, uma fé que não precisa se vincular em nada a não ser exclusivamente em Deus. Percebam, meus irmãos, que Sara recebeu a mensagem, a informação de que, mesmo sendo uma senhora quase centenária, ela ficaria grávida e daria à luz ao seu primeiro filho, a Isaac, lá em Gênesis capítulo 18. Quando Sara ouve isso, pensando ser uma mulher de aproximada quase 100 anos, Sara riu. Mas o riso de Sara foi um riso de deboche. E o anjo então adverte Sara, e Sara teima dizendo que ela não riu.
Sara não acreditou que ela daria a luz. Se você voltar para o capítulo 1 de Lucas, você vai perceber que um homem idoso sacerdote chamado Zacarias também recebe a informação de que sua mulher ficaria grávida e ele também seria pai, sendo um homem idoso. E Zacarias também duvida. E o que acontece com Zacarias? Ele fica mudo, como castigo da parte de Deus àquele que não creu. Mas agora o anjo passa esta mensagem a Maria, que Maria ficaria grávida, sem a participação humana, ou masculina, perdão. Maria geraria um ser santo, o ente santo, no sentido de santidade original. Lá em Isaías capítulo 6 diz que os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor. 3 vezes santo, santíssimo é o Senhor. Ele está se referindo a uma santidade, não como a nossa, que é uma santidade derivada, mas da santidade original, primária. Maria geraria este ser no seu ventre. Maria recebe a informação de que esse filho seria o Filho do Altíssimo, o inalcançável. Mas ela não se assemelha a Sara, ela não se assemelha a Zacarias. O texto nos diz que Maria simplesmente diz: como será isto? E a pergunta de Maria, meus irmãos, não é uma pergunta de incredulidade. Pelo contrário, não indica dúvida ou descrença, mas Maria está maravilhada diante desse fato, em que ela vai gerar este ser, e que este ser infinito se tornará um pequeno embrião no seu ventre. Maria reconheceu que Deus é poderoso, que Ele age por meios não convencionais, por meios estranhos, que Ele entra na história humana e faz profundas revoluções. Maria crê, ela tem uma fé genuína, uma fé sem amarras. A palavra de Deus nos diz em Mateus 17:20, que se nós tivermos uma fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, e ali está o desenhozinho desse, que uma vez eu quis saber o que é esse grão de mostarda, é algo realmente ínfimo. A palavra de Deus nos diz que nós poderemos dizer a este monte: passa-te a colar, porque para Deus não há impossíveis. Maria nos ensina que nós precisamos, meus irmãos, de também na nossa vida ter esta fé genuína, esta fé sem amarras. E eu quero então destacar rapidamente aqui ainda para você 3 evidências desta fé sem amarras em Maria. Percebam, em primeiro lugar, o anjo falou somente com ela, não foi algo público. Imaginem Maria receber esta informação e agora ter que procurar os seus familiares e compartilhar esta notícia de que ela está grávida, sendo que somente ela recebeu essa informação. Será que as pessoas vão dar crédito ao que ela falaria, que aquilo de fato fosse verdade? Percebam, meus irmãos, que Maria, em segundo lugar, morava também numa cidade cuja fama era desprezível. Maria morava em Nazaré, uma cidade de pessoas, segundo os estudiosos, de pessoas muito maldosas. Tendo ela recebido esta informação do anjo, tendo que compartilhar com seus familiares, Maria agora estava, meus irmãos, debaixo do juízo
daquela comunidade maldosa, e ela passaria o resto da vida debaixo de uma nuvem de suspeita. Vocês sabem muito bem o que é cair na boca do povo, quando você tem um povo maldoso. Mas Maria crê. Terceiro lugar, que evidencia esta fé autêntica e sem amarras. Maria não pede prova de nada, ela simplesmente diz: eis aqui a serva do Senhor. Uma fé sem amarras. Não é dada a Maria nenhuma garantia da parte do anjo, nenhuma garantia. Por exemplo, nem mesmo que José, o seu noivo, acreditaria naquela informação. Vocês se recordam muito bem, eu me recordo muito bem. Se você voltar aí 20, 30 anos, você sabe muito bem que se uma menina há 20, 30 anos aparecesse grávida, 30 anos atrás, não estou falando nem de 2000 anos atrás, quantos são os pais que expulsavam a filha para fora de casa? Até mesmo nos nossos dias. Eu, como pastor, já fui chamado: pastor, corre cá, porque fulano de tal desconfiou da mulher e está jogando as coisas para fora de casa, as roupas da mulher, vem cá, dá um jeito. E o texto nos informa que José também não acreditou em Maria. Vocês lembram muito bem? José não acreditou e resolveu deixar Maria, sendo um homem justo, deixá-la secretamente. E foi necessário que um anjo fosse lá então falar com José. Observe que Maria é esta mulher, essa menina que nos ensina a necessidade de uma fé genuína, de crermos no Senhor, a despeito, meus irmãos, de sofrermos a descrença, o desprezo, a humilhação, a solidão. A minha pergunta é: e se Deus sondasse hoje o seu coração, que tipo de fé o Senhor encontraria? Se Ele sondasse hoje o meu e o seu coração, nós vamos ficar pedindo sempre provas para Deus, fazendo testes com Deus, como se Deus fosse esse tipo de político de 2, 3, 4 conversas. Eu sei que a Bíblia diz: fazei prova de mim. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, eu não me aventuro a fazer prova de Deus. Eu acho que se você é chamado nas Escrituras para crer, e Maria é esse modelo para nós de uma pessoa que crê, sem amarras, sem garantias, uma fé presente. Isabel diz: bem-aventurada, porque você creu. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos também com Maria sobre a necessidade de possuirmos uma disponibilidade humilde e resoluta, de sermos essa pessoa disponível, aquilo que popularmente se chama pau para toda a obra. Maria é este exemplo de alguém que se coloca à disposição de Deus. E a frase célebre que resume a filosofia de vida de Maria está aí no versículo 38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Algumas coisas são muito importantes que a gente faz questão de destacar, essa disponibilidade que evidencia que Maria é essa pessoa disponível e resoluta nas suas convicções. Percebamos as 4 evidências aí. Em primeiro lugar, Maria é serva. Maria é humilde. Percebam que Maria não diz: eis aqui a parceira do Senhor. Não. Observe que Maria não diz: eis aqui a sócia do Senhor. Não. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. E a palavra serva aí pode ser traduzida por escrava. Isso é muito importante nós percebermos isso. Maria não se coloca em pé de igualdade com Deus. Ela é serva. Segundo lugar, segunda evidência,
Maria é proativa, ou seja, Maria é casca grossa. Eis aqui a serva. Como eu falei, serva pode ser traduzida por escrava. O que é que Maria está dizendo? Maria está dizendo: eu estou pronto para qualquer coisa que o Senhor me mandar. Eu não concordo com essas imagens que nós vemos de Maria, essas esculturas que nós vemos de Maria, que traduzem Maria muito pálida, esse personagem assim, muito ultrasensorial, porque Maria não era isso. Maria era aquela mulher queimada pelo sol, uma mulher trabalhadeira, esforçada e dedicada. Quando eu penso em Maria, eu penso nesta mulher casca grossa, porque certa vez eu dei uma obrigação a uma adolescente de lavar alguns pratos ali numa programação da igreja, um almoço, alguma coisa assim, e ela foi lavar os pratos, aí começou: ai pastor, o meu estômago embrulha quando o sabão e o arroz e o feijão aqui nos pratos, ai, isso me dá um nojo. Maria não tem essa frescura, esse mimimi, gente. Eu penso em Maria, eu penso em alguém como Dona Maria Rocha, vizinha nossa de infância. Uma mulher que saía de casa em casa, naquele tempo, com aquelas latas de óleo enorme, e ela ia passando nas casas, inclusive na nossa casa, e buscando o resto de comida, lavagem. E Dona Maria Rocha então ia enchendo aquela lata de lavagem para os porcos, e ela abraçava aquela lata, jogava aquela lata na cabeça, e lá ia Dona Maria 3, 4 vezes por dia, passando nas casas, com a lata de lavagem, às vezes aquela lavagem escorrendo lá pela sua cabeça e levando. Em determinados momentos ela queria engordar um pouco, ela mesma, Dona Maria mesma, não precisava de homem não, ela passava a mão naquele leitão, e ela capava aquele leitão, ela castrava o leitão, ela mesma. Esta é Maria, proativa. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, aquela que está para servir. Quando eu penso em Maria, os meus olhos se voltam para o passado e se voltam para Rebeca. Eu vejo em Rebeca um tipo de Maria em Gênesis 24. Abraão ordena que Eliezer vá buscar esposa para seu filho. E a palavra de Deus nos diz que Eliezer encosta o camelo próximo à cacimba, ao poço. E ali chega Rebeca, e Rebeca é proativa, ela oferece água a Eliezer. E ela diz: você bebe a água, e eu agora vou tirar a água do poço, e eu vou dar água aos seus camelos. Você sabe o que é dar água ao camelo? Camelo bebe água para valer, rapaz. Você desceu o balde lá no 30, 40 metros, levantar aquele balde 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e dar ali 200, 300 litros de água para um camelo beber, é muita água. Mas ela disse: pode beber, e quando você terminar, eu vou dar água para os seus camelos. E Eliezer diz: esta é a mulher. Atenção, jovem que está pensando em casar, atenção, pensa lá, lê lá, que você vai entender as virtudes. É um texto que está ali para o futuro companheiro seu, alguém que é o proativo. Terceiro lugar, Maria é disponível. Maria é disponível. Eis aqui a serva do Senhor. Estudiosos dizem que, ainda que serva possa ser traduzido por escrava, não é ideal traduzir Maria como escrava do Senhor, ainda que o termo possa ser. Por quê? Os estudiosos dizem: porque o escravo, ele trabalha forçado. O escravo trabalha empurrado, obrigado. Mas o servo não. O servo, ele é voluntário. O servo trabalha pelo prazer. Daí se encaixar de fato, como a Bíblia coloca, a Bíblia atualizada: eis aqui a serva do Senhor. Maria se entrega por completo, sem reserva ao Senhor, pronta para colocar a mão na lama, disponível a Deus.
Quarto lugar, Maria é resoluta. Ou seja, não é uma mulher de ânimo inconstante, volúvel, dobre. Ela sabe o alto preço, ela sabe as dificuldades, mas ela se dispõe a seguir até o fim. Perceba que em Lucas capítulo 2, quando ela leva seu filho ao templo, Simeão toma aquele menino nos braços, e Simeão diz: olha, esse menino vai ser alvo de contradição, e uma espada vai atravessar a sua alma. E os estudiosos dizem que ele está falando ali da alma de Maria, porque você vai ter um filho maravilhoso, extraordinário, sensacional, a melhor criança, o filho mais digno, e você vai ver esse filho ser cuspido, maltratado, vilipendiado, e você vai então passar por essa sensação, como se uma espada atravessasse a sua alma. Mas a despeito de Maria saber que vai ter a sua alma atravessada por uma espada, figurativamente falando, obviamente, Maria não desiste. Ela não desiste. Ela está pronta a mudar a sua agenda, a realinhar os seus sonhos em favor dos sonhos e dos projetos de Deus. Pensem, meus irmãos, que mulher extraordinária. Ela viaja 130 quilômetros em dias de dar à luz, provavelmente no lombo de um animal, ou boa parte talvez até a pé, mas ela vai a Belém para o recenseamento. Ela dá à luz ao seu filho num lugar inadequado, sujo, sem cuidados necessários, sem apoio dos familiares, sem um médico ou mesmo sem uma parteira. Estava somente ela e o marido. E você sabe como que o homem é nesta hora. A Marilene ficou brava comigo, porque na hora eu vazei. Segura na minha mão. Falei: não, querida, tem médico aí, fica à vontade, eu vou ali orar. Não quero ver nada não, minha filha. Você sabe que boa parte dos homens, quando olha ali, desmaia. Está ela e José somente. Mas ela não duvida, não lamenta, não murmura, não se exalta, não reivindica seus direitos, ela cumpre a sua missão. Maria é uma serva disponível. E aí você vai pegar tantas e tantas coisas. Tem que fugir para o Egito, atravessar o deserto do Sinai, ficar longe de casa, longe dos famílios, a pressão psicológica da perseguição de Herodes. E depois ela retorna para onde? Retorna para aquela cidade desprezível. Ela vai criar o seu filho em Nazaré, onde é um antro de prostitutas e ladrões. Mas é o filho do Rei dos Reis. Por que o senhor não me leva para uma cidade boa? É o seu filho. É nessa condição que você vai criar o seu filho. Percebeu? Porque falamos no primeiro sermão que Maria precisava ser cheia da graça de Deus. Aprendemos que Maria tem uma fé genuína e sem amarras, e tem uma disponibilidade humilde e resoluta. Mas olhamos em terceiro lugar, Maria também nos ensina, meus irmãos, sobre o poder da discrição ministerial. Maria nos ensina sobre a necessidade de desenvolvermos um ministério longe dos holofotes. Um ministério discreto. E aqui é muito importante que você e eu compreendamos esse último ponto aqui. Percebam, nenhuma mulher foi tão abençoada como Maria. Nenhuma mulher. Ter o privilégio de criar o Filho de Deus. Mas vejam bem, como diz os filósofos da Marvel, com grandes privilégios, vem o que, Sávio? Grandes responsabilidades. Não é verdade, João Lucas? Nós não sabemos lidar muito com os privilégios. Geralmente, quando nós temos muitos privilégios, nós escorregamos um pouquinho na maionese. Meu pai, grande filósofo, seu Carlinho Carroceiro, dizia que alguns sobem
numa caixinha de laranja, e ele já faz discurso inflamado, porque ele se vê em cima de um palanque. Paulo diz que por causa da grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. Maria corria o mesmo risco de Paulo, tendo sido tão abençoada por Deus, também cair, meus irmãos, na soberba. E então, o próprio filho vai nutrir com Maria um relacionamento, forçando-a, levando-a a esse entendimento. O seu lugar, desenvolva o seu ministério, não no meio das luzes multicoloridas, cuidado com isso, mas desenvolva, Maria, o ministério longe dos holofotes. E eu vou analisar aqui com você, é provável que você não tenha percebido isso em algum momento nas suas leituras, acredito que seja algo novo, e eu queria que você observasse alguns detalhes que vai parecer que no relacionamento entre Jesus e sua mãe, parece que Jesus humilha e constrange a sua mãe. Mas você acabou de falar, pastor, que Jesus foi o filho mais maravilhoso. É verdade. Mas Jesus tem que trabalhar didaticamente com Maria, para que Maria entenda que seu ministério é o ministério da discrição, longe dos holofotes. Ela precisa desenvolver dessa forma. Então vamos observar algumas coisas que vão evidenciar isso. Observe, meus irmãos. Em primeiro lugar, perceba que Jesus nunca se dirigiu a Maria chamando-a pelo nome de mãe. Nunca na Bíblia, pelo menos no registro bíblico, não quer dizer que Jesus não tenha chamado, mas a Bíblia não diz em nenhum momento que Jesus se refere a Maria como sua mãe. O que é que mais uma mãe quer? O que é que mais um pai quer? Eu vi esses dias a menina da Maiana e os dois ali, né, interpretando a linguagem da filha, né? A filha está falando assim, aí Cláudio, é papai, é papai. Eu falei, cara, não é papai ainda não. É mamãe. Não, não é não. Não é papai não. O que mais um pai quer é que o filho lhe chame de pai. O que mais uma mãe quer é que o filho chame de mãe. Mas Jesus nunca, pelo menos no texto bíblico, se dirigiu a Maria como sua mãe, nem mesmo na cruz. Na cruz ele disse, mulher, eis aí o teu filho. Porque Jesus queria afastar de Maria esse perigo de se achar a mãe de Deus. Ela de fato era mãe do Jesus humano, mas não do Deus homem. Nunca se dirigiu a Maria como mãe, porque ele queria que ela desenvolvesse o seu ministério longe das luzes. Segundo lugar, com 12 anos Jesus adverte, como dizia antigamente, não tinha nem saído das calças curtas, ele já adverte a sua mãe. Maria o perde por 3 dias, fica aflito, corre no templo. Sabemos que Maria não se tornou uma supermulher por ser mãe de Jesus, ela continuava uma mulher limitada, e quando ela encontra o seu filho, observe que Jesus pergunta a Maria, por que me procuráveis? Se fosse eu, depois de 3 dias, o mínimo que eu diria, Irmilene, era, estrupício, é porque eu sou sua mãe, é porque eu sou seu pai, por que me procuráveis? O que é que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos? Jesus está dizendo para Maria, baixa a bola, eu tenho 12 anos, mas eu sou o filho de Deus, a agenda é minha, não é sua. Eu sei muito bem onde eu estou e quais são os meus deveres.
as minhas obrigações. Terceiro momento, observe que Maria agora pressiona Jesus durante o casamento em Caná da Galileia. E novamente observe o relacionamento de Jesus com a sua mãe, porque Jesus quer sempre tirar Maria das luzes, não permitir que Maria se ensoberbeça pela grandeza das revelações. E ela diz: eles não têm mais vinho. E qual é a resposta de Jesus à sua mãe? Mulher, que tenho eu contigo? Novamente eu diria: eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Mas Maria não atinge o grau, a dimensão. Com quem ela está lidando? É com o Criador do universo. Desenvolva o seu ministério longe das luzes. Eu só vou agir dentro do cronograma do céu. A sua agenda era controlada pelo céu e não pelos laços familiares. Quarto lugar, observe mais uma. Que Maria, talvez esse texto é provável que vocês não conheçam. Maria tenta pegar Jesus à força para prender Jesus. Basta você ler lá em Marcos capítulo 3, 20 e 21. Vou até ler aqui esse texto para vocês. Observe que o texto Marcos 3, 20 e 21, Maria busca os filhos, como que querendo pegar Jesus à força. Olha lá, Marcos 3, 20 e 21. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Agora observem. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Queriam prender Jesus, os próprios parentes. Agora vai para o versículo 31, Marcos 3 mesmo, a mesma passagem. Nisto, observem, chegaram sua mãe e seus irmãos. E tendo ficado lá de fora, observem, mandaram, ordenaram chamar. Vai chamar ele lá, eu quero ele aqui. Agora observe o que os emissários dizem. 32. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Agora observem qual é a resposta de Jesus. Essa aí você já conhece muito bem. Versículo 33, observe que é que Jesus responde. Ele então lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Novamente, ele está dizendo aqui: olha, os laços familiares não estão acima, relação de sangue não está acima da minha posição enquanto filho de Deus. Em dias que nós vemos tanto nepotismo por aí, né? Jesus está dizendo: olha, não tem comigo esse negócio não. Antes de Jesus ser filho de Maria, ele era filho de Deus. Antes de ser cidadão de Nazaré, ele era o rei dos reis. Antes dele ser o carpinteiro, ele era, meus irmãos, o salvador do mundo. Jesus então mostra essa relação espiritual muito mais importante do que a relação de sangue. Perceba que parece um relacionamento tenso com a sua mãe. Quem é sua mãe? E isso fica muito mais evidente agora, nesse quinto momento, em que uma mulher vê Jesus e ela grita, ela exclama entre a multidão, segundo Lucas 11, 27 e 28. Esta mulher exclamou: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. O que Jesus deveria dizer? Realmente,
ela é bem-aventurada, realmente. Mas o que é que Jesus diz? Jesus diz, olha, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O que é que Jesus, meus irmãos, nesta relação Jesus e Maria, o que é que ele está fazendo? Ele está empurrando Maria para que Maria entenda. Desenvolva o seu lugar, o seu ministério, nos bastidores. Cuidado com esse caminho das luzes da plateia e do show. Há mais poder em desenvolvermos o nosso ministério neste canto, meus irmãos. Mas agora observe ainda em último lugar, que não somente Jesus, mas Maria teve outros filhos, Tiago e Judas. Tiago da epístola de Tiago no Novo Testamento e Judas daquela epístola lá próximo ao livro do Apocalipse. Ambos são filhos de Maria, irmãos de Jesus, escritores bíblicos. Parece que, pela inspiração bíblica, esses escritores entenderam a proposta de Jesus para Maria, de desenvolver o ministério nos bastidores, longe dos holofotes, que isso é muito importante. Por quê? Porque Tiago, em momento algum, cita a Maria, sua mãe. Você lê toda a carta de Tiago, não há nenhuma citação da sua mãe. Você lê toda a carta de Judas e não há nenhuma citação de Maria. Você lê o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, não há nenhuma citação de Maria. Você lê 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo não cita Maria. Você lê a carta a Timóteo, não cita Maria. Você lê o livro aos Hebreus, não cita Maria. Você lê a 1 de Pedro, apóstolo, João, 1ª, 2ª, 3ª, nada cita Maria. Há um silêncio completo acerca de Maria. Por quê? Porque ambos entenderam como Jesus o poder do ministério da discrição. A última citação a Maria é em Atos capítulo 1, versículo 14. Quando Maria, então, sob a ordem de Jesus, aguarda o revestimento do Espírito Santo, e Maria, juntamente com os discípulos, Atos 1, 14, no dia do Pentecoste, o Espírito Santo então desce com línguas de fogo, e Maria é uma dasquelas que também recebe o batismo com o Espírito Santo no dia do Pentecostes. E Maria também é cheia do Espírito Santo. Mas o texto não faz nenhuma referência que ela foi mais engrandecida do que os apóstolos, que ela é mais cheia ou que ela é menos cheia, mas simplesmente que Maria era uma discípula, um personagem comum na igreja, como outro qualquer, como um filho de Deus, nem separada, nem acima, mas um discípulo como outro qualquer. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa é entendermos que Jesus não estava espezinhando a sua mãe, mas ensinando-a a importância do ministério longe dos holofotes, longe dos palcos, longe das luzes. Eu quero concluir minha palavra nesta noite, esta série de 2 sermões, dizendo da importância de Maria para a nossa vida. Eu quero citar 3 coisas aqui que são desafiadoras para nós. Primeira aplicação final: tenha Maria como um exemplo para você. Tenha Maria como exemplo para a sua casa, para a sua família. Exemplo de quê, pastor? De alguém que depende da graça de Deus para cumprir o seu ministério até o fim. Uma espada transpassará sua alma, mas com a alma traspassada, Maria vai até o fim, cumprindo o seu ministério. Para nos ensinar o que, meus irmãos? Nos ensinar que Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Para nos ensinar o que, pastor? Aquilo que nos diz o hino 49, que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos
fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Tenha Maria um exemplo de um servo consagrado, de alguém dedicado ao Senhor. Segundo lugar, a vida de Maria, além de ser um exemplo para nós, é também uma advertência para nós. Que tipo de advertência? Mesmo Jesus ensinando tanto e empurrando Maria para longe das luzes, mesmo os apóstolos, todos os discípulos, os escritores do Novo Testamento, seguindo no mesmo ensinamento, o nosso coração, meus irmãos, ele é inconstante, volúvel e frágil. A idolatria está muito perto de nós, e as pessoas perdem o foco com muita facilidade, e então alguns colocaram Maria num lugar e numa posição que não somente não é dela por direito, como ela mesma não concordou e nunca quis estar naquele lugar. Quando ela se reporta a seu filho, ela diz: façam tudo o que ele vos disser. Então cuidado, porque eu e você podemos, com muita facilidade, por causa do nosso coração enganoso, seguirmos por um caminho que ainda que Jesus tenha ensinado, e depois que aquilo entra no coração, meus irmãos, é muito difícil, é só a graça de Deus para retirar a idolatria do coração. Então ela é uma advertência de que nós podemos nos desviar com muita facilidade. E por fim, a vida de Maria é um desafio para mim, é um incentivo a mim e a você. Um incentivo a quê? Primeiro, a termos uma fé sem amarras, uma fé genuína. Ô mulher de fé, ô mulher de uma fé sem amarras. Essa mulher, como disse Isabel, bem-aventurada e que creu. Um incentivo, um desafio a mim e a você, a nutrirmos um espírito dócil, um espírito humilde, um espírito submisso. Eis aqui a serva do Senhor, que eu e você possamos nutrir esse mesmo sentimento, de como servos servirmos a Deus, não nos enxergarmos como parceiros de Deus, ou como sócios de Deus, mas como servos, para que o Senhor use conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Maria é um desafio para mim e para você, de desenvolvermos um ministério fora dos holofotes. Meus irmãos, o nosso coração é muito enganoso, e nos nossos dias, meus irmãos, há luzes demais na igreja, há fotos demais na igreja, meus irmãos, há lâmpadas multicoloridas demais nas igrejas, há fumaça demais, há toque de tambor demais nas igrejas, meus irmãos, há muita algazarra nas igrejas com cara de santidade, muita gritaria, muita fumaça. Essa quinquilharia toda tem que ser lançada fora, porque isso não é poder. Lata vazia é que faz muito barulho. Maria nos ensina um ministério que é desenvolvido nos holofotes. Nós vivemos em tempos tão complicados que os crentes não filtram mais. Um dos hinos evangélicos diz assim: quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai estar na plateia, entre a plateia e você no palco. Ó, cara, eu estou no palco e você na plateia. Isso é teoria de revanche, da vingança. Isso nunca foi ensinado na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, é que se o seu inimigo quer debandar uma milha contigo, tu anda 2. Se ele te pedir a túnica, você dê a capa. Que você não se deixa vencer pelo mal, mas você vence o mal com o bem, e não indo para a plateia ou para o palco e dizendo: eu sou o tal, agora olha aí você. Isso é teoria de revanche. Em tempos de empoderamento feminino, muitos querem puxar a mulher
para frente da luz. Não é assim? Mas Jesus faz o quê? Move a mulher para trás da luz. Nos ensina sobre o verdadeiro poder, o poder da discrição, do ministério atrás do palco, sem luz, sem barulho, sem toque de tambor. Que Deus nos ajude a imitar Maria, a aceitarmos esse ministério dos bastidores. Que Deus derrame graça sobre mim e sobre ti. Amém? Coloque-se de pé e vamos orar, meus irmãos, fechando aqui o nosso culto. Santo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor nesta noite, que a Tua palavra é a verdade, e a nossa confiança está nela, e em nada mais. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a estarmos no centro da Tua vontade. Fala aos Teus filhos, aos que acompanham conosco na internet, a cada um dos Teus filhos, a olharmos para o exemplo de Maria e caminharmos no centro da vontade do Senhor, não fissurados em corrermos para a luz, para o palco, mas nos bastidores, exaltando Jesus. Ele sim merece toda a luz, toda a glória. Nosso Senhor, Rei dos Reis, nos diz, por boca do profeta Isaías, que Ele tem uma coisa que Ele não divide: a sua glória Ele não divide com ninguém. Ensina-nos a projetar luz sobre Jesus, que assim seja. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus, e obrigado por Tua palavra, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém e amém.